Ok, gente, eu separei aqui uma aula teórica ainda dentro das cifras, né? Porque a gente não tá falando aqui de partitura ainda, certo? Então, são duas aulas teóricas importantíssimas que vocês devem ter o conhecimento, sabe? Por isso eu decidi colocá-las aqui. Não dá para nenhum músico ficar sem isso que eu vou falar para vocês hoje, tá? Então, antes de tudo, né? Eu nem saudei vocês, tudo bem com vocês? Professora Camila aqui, sua professora de música, tá bom? E vamos lá, tem muita coisa para ver, tá? É o seguinte, vamos lá. Tô aqui de cantinho, né? Porque a estrela hoje vai ser o nosso quadro. Eu espero que fique bem legível para vocês. E nós vamos colocar aqui nesse quadro as 12 notas musicais com as quais nós trabalhamos na música, tá bom? Bom, eu poderia aqui dar uma base teórica sobre o que é nota musical, sobre a questão de frequência, né? Mas nós não vamos assustar vocês, vamos considerar aqui 12 notas musicais. Não vamos falar ainda de bemóis e sustenidos, aliás, vamos falar de sustenidos, não vamos falar de bemóis, tá bom? Só para simplificar aqui o nosso diálogo. Então é o seguinte, por que essa aula é tão importante? Muitas pessoas têm dificuldade de transpor os tons das músicas, transpor as notas musicais, os acordes, sabe? Então, por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Quando eu estava aprendendo a tocar violão, eu aprendi as músicas nos seus tons originais, certo? E beleza, mas só que tinham músicas que não se encaixavam na minha voz, não se encaixavam na minha voz, entendeu? E olha só que coisa importante, não é a voz que tem que seguir o instrumento, não. O instrumento tem que seguir a voz. A voz não se adequa ao instrumento, ela não tem que se adequar, porque a gente já nasce com ela, entendeu? A gente tem que respeitar a nossa tessitura, aquilo que a gente consegue fazer com tranquilidade, tá bom? E qualidade. Então, é mais fácil o instrumento se adequar à sua voz. E por isso você tem que saber transpor os tons das músicas, tá bom? Então, o que acontecia muito, era de eu transpor as notas, né? Transpor os acordes de algumas músicas e quem amava, gente? As irmãs da igreja. Porque não ficava mais agudíssimo para elas, você entendeu? Elas se identificavam comigo, elas começaram a me chamar para tocar nos cultos das mulheres direto, porque eu fazia as músicas ficarem confortáveis para a mulher cantar. E elas amavam, né? Os homens nem tanto, mas as mulheres sim. Então, aí devido a essa necessidade, eu fui ficando boa nisso, nesse negócio de transpor. No início, você começa fazendo continha, mas depois vai ficando automático. E todo músico tem que saber. Tem músico que fala assim, não, eu só toco se for no tom original. Porque tem que ser tocado no original, é bonito, né? A pessoa falar assim, encher a boca. Não, só toco no tom original. Mas, gente, a gente não é obrigado a cantar no tom do cantor. Você tem o seu tom, tá bom? Então, fala aí pro músico da sua igreja com todo carinho que ele tem que seguir você vocalista. Fala aí, olha, a professora Camila disse que você tem que adequar o seu instrumento à minha voz. Então, se eu não canto no tom original, você tem que transpor. Muitos deles ficam com medo de transpor, entenderam? Por isso que, às vezes, né, tem essa defensiva, assim, eu só toco no tom original. Mas beleza, estamos aqui para resolver isso. Então, vamos lá, falando de forma objetiva. Quais são as 12 notas musicais? Você já aprendeu as cifras, né? Então, você tem o dó sustenido, ré sustenido, de meio em meio tom. Já vamos falar sobre isso aqui. Mi, você não vai falar mi sustenido, tá bom? Vamos trabalhar assim. Mi, fá sustenido. Fazer uma letra assim, mais o máximo que eu puder, bonitinha, tá bom? De meio e meio tom, lá sustenido. Não vamos ainda falar sobre bemóis para não confundir a cabecinha. E si, tá bom? Vamos colocar o dó aqui porque é a continuação, tá bom? Mas aqui, se você for contar, você tem 12 possibilidades de tom.
Ou seja, você pode tocar a música no tom que você quiser. Vocês entenderam? Geralmente nós fugimos do quê? Dos tons com sustenidos, né? Porque eles têm muita pestana no violão, etc. Né? Não se tem cordas soltas. Mas, beleza. Como é que eu fiz isso aqui? Que tom? Como é que eu vou trabalhar isso? Se você for ver os sites de cifras, lá vão ter 2 botões, né? Você vai ter um botão que se chama mais meio tom e outro botão menos meio tom. Isso aqui ajuda muito, gente. Para você não ter que ficar fazendo conta, entendeu? Inicialmente. Então, digamos que uma música, o tom original tá lá em sol, tá? Aí você aperta mais meio tom, ele vai ficar o quê? Sol sustenido. Mais meio tom, ele vai ficar lá. E aí de meio e meio tom, você vai aumentando o tom dessa música, né? E vai ficando mais agudo, certo? De modo que se você quer mais agudo, você vai pra cá. Se você quer mais grave, você vai pra cá. Por exemplo, se uma música, ela tá em lá e ela fica grave pra você, você continua. Deixa eu subir um tom pra ver como é que fica. Vai ficar em si. Melhorou um pouco, mas eu quero mais. Sobe meio tom. Vamos conversar sobre isso agora, tá bom? Fica em dó. E assim vai, entendeu? Assim vai. De modo que você tá bem aqui. Eu quero diminuir. E aí vai ficar mais grave, tá bom? Se você estiver bem aqui em dó, quero diminuir. Continua diminuindo. Porque isso aqui é contínuo. Antes desse dó aqui vem o si. Isso aqui é contínuo. Aí eu falei meio tom e falei de um tom. Simples. Aqui eu falei para vocês que tá de meio e meio tom. O que é o meio tom? É essa distância curta que a gente tem de uma nota para outra, ó, de meio e meio tom, tá bom? São parâmetros que os nossos ouvidos conseguem distinguir com facilidade, certo? Essas frequências, né, dadas em hertz, ficam mais assim perceptíveis ao nosso ouvido. A música, na verdade, tem muitos outros intervalos. A gente nem vai comentar sobre isso. Oh, meu Deus, são muitas coisas para falar, mas não se desespere. Então, de meio e meio tom, aquilo que nosso ouvido consegue distinguir, tá bom? E eu posso falar de um e um tom. O que é um, gente? Meio mais meio. Então, por exemplo, se eu quiser um tom, vamos fazer de vermelho aqui para distinguir. Aqui, ó. Se eu quiser de um e um tom, meio mais meio, um. Então, meio mais meio, um tom, tá bom? Então, eu tenho subir um tom, vai para ré. Subir o outro tom, vai para mi. E aqui, gente, subir o outro tom, vai para quem? Para fá sustenido. Porque para fá, eu preciso só de meio tom. Vocês entenderam? Todo músico tem que saber disso, tá bom? Para poder começar a transpor as suas notas. Nós estamos falando de notas musicais e de tons. Agora vamos falar de acordes no próximo vídeo que eu convido você para ver sobre as famílias dos acordes, tá bom? Aguardo você.